Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último estudo, irmãos, nós vimos o começo da carta do apóstolo Paulo enviada de Atenas para os irmãos que estavam na cidade de Tessalônica. Carta esta chamada de Primeira aos Tessalonicenses, que está no Novo Testamento de nossa Bíblia Sagrada. Em um momento, irmãos, em que Paulo estava em Atenas, cidade de Atenas, cidade grega, cosmopolita, cheia de deuses de todas as formas e tipos, com tantos deuses, tanta imagem de escultura, irmãos, ele estava naquela batalha lutando, e ele envia esta carta para os irmãos de Tessalônica, sua segunda viagem missionária, mais ou menos pelo ano 51 depois de Cristo, ou após a morte de Cristo. Não, após o nascimento de Cristo, o ano 51 da nossa era, ou como muitos chamam, era cristã. Então, ele envia esta carta aos irmãos de Tessalônica. Só que antes, nós terminamos a carta dele enviada aos irmãos da Galáxia do Sul, em que Paulo faz críticas aos irmãos da Galáxia do Sul, porque eles não estavam andando pelo Espírito, eles estavam andando pela carne, nos seus próprios desejos, querendo seguir suas vontades, seus sonhos. Eles esqueceram, como muitos hoje esquecem, que morreram para seus desejos, para suas vontades, para seus sonhos, para ser uma grande pessoa, para ser um grande pregador, um grande teólogo, um grande... Não. Seus desejos morreu, você morreu. E agora, qual é o meu desejo? Nenhum. Você nasceu de novo. Essa nova vida que você recebeu quando aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, só tem um desejo, uma vontade: propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, alcançar mais pessoas possíveis na fé, na palavra e na verdade de Jesus Cristo. É o grande desejo de todo verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Fora isso, irmãos, é desejo seu, desejos materiais, que Paulo alertou os irmãos da galáxia que não fizesse isso, certo? Estava tanto, eles estavam andando e agindo conforme seus próprios desejos, que estavam seguindo até outro evangelho. Era o evangelho que, para ser salvo, não precisava só seguir o evangelho e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Tinha que seguir a lei de Moisés, tinha que seguir uma religião, tinha que dar esmola, tinha que ser uma pessoa boa, não podia matar, roubar, nem fumar. Tem que ter aquela verdade que a gente tem, que os homens têm, né? Eu não mexo com ninguém, sou quietinho no meu lugarzinho quieto, não mexo com ninguém, vivo tranquilo. Com isso, acha que Deus não seria tão ruim de jogá-lo no inferno. Não. Deus não vai jogar ninguém no inferno. Deus também não vai levar ninguém para o céu, não. Entendo o que eu estou dizendo. Por que Deus não vai jogar ninguém no inferno? Porque o caminho para lá já foi definido. O caminho para o céu Deus já definiu. Agora não depende de Deus, depende de você. Se quer seguir o caminho de Deus ou não. Que vai levar para o inferno é você mesmo, porque não quer seguir o caminho de Deus. Se acha autossuficiente porque não mexe com ninguém, é uma pessoa pacata, pacificadora, dá esmola, nananana, e não aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida, não confessa para o perdão dos seus pecados, você vai para o inferno. Mas não é porque Deus quer, não. Você vai para o inferno porque você é teimoso, desobediente, apesar de ser pacífico, bondoso, dar esmola, ajudar o próximo. Só não ama o próximo, né? Porque se você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Quem ama a si mesmo faz exatamente aquilo que Jesus Cristo ensinou. Essa é a prova de que você ama a si mesmo. Primeiro, você aceita Jesus como Salvador da sua vida. E o sangue de Jesus, que é o único que pode perdoar, limpar os seus pecados, para que você tenha direito à salvação, lhe lava, lhe limpa. Aí você pode amar, depois que amou a você mesmo, que aceitou Jesus, que obedeceu a ordem de Deus, aceitou Jesus e decidiu obedecer e fazer o que Jesus quer. Aí você amou a você mesmo. Agora você pode amar o seu próximo como a si mesmo.
De que adianta você estar ajudando os outros se você não quer obedecer a Deus, se você acha que é autossuficiente? Que sua bondade vai lhe levar para o céu? Não vai não. Nenhum homem presta não. Se pouquinho que você faz, que você diz que é bom, que é quietinho lá, pacífico, não mexe com ninguém, isso aí é pouquinho demais. Isso ainda foi Deus que lhe deu ainda. Um pouquinho que sobrou. Mas não vale nem nada para lhe salvar do inferno. A única coisa que vai para lhe salvar do inferno é o sangue de Jesus Cristo. E para isso você tem que aceitá-lo. Mas eu já aceitei desde que nasci. Mentira. Mentira. Quando a gente nasce, a gente não aceita nada, não vê nada, não entende de nada. Quando a gente sabe o que é certo e o que é errado, é que a gente tem entendimento e precisa aceitar Jesus Cristo e decidir obedecê-lo, porque senão vai fazer o que não presta. Pode até não matar, pode até não roubar, pode até não fumar, mas cometer umas mentiras, né? Fazer umas confusãozinha, falar mal dos outros, né? E sempre essas coisinhas que você faz muito bem. Não pense que você é bonzinho não. Eu e você não presta. Só somos bonzinhos, só prestamos alguma coisa quando aceitamos Jesus Cristo, decidimos obedecê-lo e Ele limpa os nossos pecados. Aí é que a gente presta para alguma coisa. Fora disso, você está perdidinho. Então, Paulo quis dizer isso aos irmãos da Galáxia do Sul. Eles estavam andando conforme os desejos deles. Eles se achavam autossuficientes. Eles achavam que devia seguir Jesus, mas devia seguir a religião. Os bons costumes, a tradição dos pais. Não. Acabe com isso. Só tem que seguir o Evangelho, os ensinos de Jesus Cristo. Somente. Então, andar, seguir, fazer, tem que ser conforme o Espírito Santo e não conforme o meu desejo. Segundo o Espírito Santo, o que ele vai colocar dentro de você é paz, longanimidade, gozo, bondade, fé, mansidão, temperança. Paulo diz isso. E Paulo diz aos irmãos da Galáxia do Sul que é através da religião, através da lei de Moisés, através dos costumes, da cultura dos povos, da tradição, a gente conhece, sabe o quê? Prostituição, lascívia, erro, pecado, maledicência, heresia, idolatria. Tudo quanto não presta a gente conhece através das religiões. Lei de Moisés. Por quê? Porque eles condenam isso. Então você conhece isso. Eles não têm poder de tirar isso de você. Esse é o problema. Ele diz que está errado. A religião diz que está errado, mas não tem poder de tirar de você. Agora, Jesus Cristo, o sangue não. Além de dizer que isso é errado, ele tem poder de tirar aquilo, de perdoar o pecado. Por isso que somente Jesus Cristo e o seu sangue pode lhe salvar de uma eternidade sem Deus, em sofrimento. Paulo colocou isso na mente dos Gálatas. E disse mais que estavam fazendo isso porque estavam abandonando o evangelho que Paulo ensinou. Estavam indo para um outro tipo de evangelho, que é a salvação, que tem que seguir a lei de Moisés, os costumes, a religião, praticamente falando. Já os irmãos da Galáxia, já os irmãos de Tessalônica, Paulo diz o seguinte, que tem certeza que a salvação deles é realmente confirmada. Olha, que elogio. Tem certeza que eles realmente têm aceitado Jesus Cristo como Salvador. Por que Paulo disse isso? Veja só como é que Paulo diz aos irmãos de Tessalônica, que nós vimos no último estudo. É do nosso Deus mesmo a salvação de vocês, irmãos em Tessalônica. Realmente vocês se converteram de verdade e não estão brincando. Sabe por quê? Porque o evangelho que pregamos a vocês não foi somente em palavras bonitas, sublimidade de sabedoria de palavras humanas, teologia avançada, sistemática, vocábulos corretos, um bom orador, não. Não foi assim que pregamos o evangelho a vocês. Mas pregamos a vocês o evangelho com demonstração de espírito e de poder. E também a comprovação do Espírito Santo com muita certeza e clareza no Espírito. Justamente para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana, na teologia, nos ensinos de homem, não. Mas que a fé de vocês se apoiasse no poder de Deus. Por isso vocês têm essa fé tão forte e vocês mesmos sabem o modo como andamos e fizemos coisas no meio de vocês, por vocês e através de vocês. E vocês, irmãos, têm sido nossos imitadores, recebendo a palavra da pregação do Evangelho em muita tribulação e sofrimento. Mas não negaram a fé e ficaram com muito gozo no Espírito Santo de uma maneira tal que vocês servem de exemplos a todos os irmãos da região da Grande Macedônia, que é a Grécia completa.
e da região da Arcaia também. Isso mesmo, irmão. Por causa de vocês, a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi pregada em toda essa região. E outra coisa muito importante, irmãos, em todos os lugares, a fé de vocês serve como exemplo para todas as igrejas. Todos viram e ouviram falar dos milagres, testemunhos, do que vocês sofreram, porque os homens mandaram você calar a boca para não falar desse Jesus Cristo, desta verdade, e vocês resistiram, sofreram, foram espancados, mas também tiveram milagres, poderes, maravilha. Foi exemplo para todo mundo. De uma maneira tal, irmãos, que eu, Silvano e Timóteo, que estou aqui comigo, eu, apóstolo Paulo, não tenho nem o que falar mais da fé de vocês. Já por si mesmo o povo já está falando. A realidade por si só dizem que vocês são verdadeiros heróis da fé, porque todos, em toda parte, comentam e falam de todos os lugares, irmãos. A maneira tremenda como vocês deixaram os ídolos, as imagens de escultura, para servir ao Deus vivo, único e verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, esperar do céu o seu Filho Jesus Cristo, que o nosso Pai ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Sim, irmãos, este Jesus Cristo é o que nos livra da ira da futura, ou, em outras palavras, nos livra da ira que está por vir a este mundo. Mas eu, apóstolo Paulo, também digo a vocês, irmãos que formam a igreja em Tessalônica, que nós não fomos pregar a vocês em vão ou de qualquer jeito, não. Porque depois que nós fomos machucados e perseguidos ali na cidade de Filipos, descemos à cidade de Tessalônica. Foi a primeira vez que nós encontramos vocês. E fomos com muita ousadia, com muita fé, para pregar o Evangelho. Porque já havíamos sido perseguidos e maltratados em Filipos. Não desanimamos não. Descemos também a Tessalônica até vocês com muita ousadia. Vamos continuar, porque sabemos que está dando resultado. Quando você prega a verdade, quando você prega Jesus Cristo, o mundo inteiro vem contra você. Na religião, não. Todo mundo lhe abraça, todo mundo respeita fulano, respeita ciclano, religião respeita a religião e vivem tudo junto em comunhão. Com a igreja do Senhor Jesus Cristo, não. O mundo inteiro, as religiões declaram guerra a ela, porque ela é a única que fala a verdade. Certo? Ela é a única que diz a verdade. Por isso ela é perseguida. E se ela não for perseguida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Os homens não aceitam a verdade. Coloque isso na sua mente. Os homens não vão aceitar. Certo? Se você falar a verdade, eles vão de encontro a você. Era assim a igreja. Por isso que os apóstolos ficaram mais ousados ainda. Porque quando eles foram perseguidos e maltratados em Filipos, na cidade de Filipos, eles perceberam que os homens eram contra Jesus Cristo e contra a verdade que eles pregavam. Que eles tinham que se converter e não aceitavam isso. Não. Eu já, desde que nasci, que eu sou da igreja tal, vou morrer na minha religião, vou morrer na religião que eu nasci. Essas pessoas não aceitam Jesus Cristo, não aceitam a verdade do Evangelho. Porque elas morrem e dão a vida pela religião, pelos ensinos de homens. Eles ainda não nasceram de novo para uma nova vida. Por isso vão perseguir você se você disser a verdade. Que religião não salva, que religião vai lhe condenar. Eles vão perseguir você. Então não era diferente com os apóstolos, não era diferente com os verdadeiros, não é diferente com os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Paulo diz que quando foram perseguidos, desceram com mais ousadia até a cidade de Tessalônica e esperava muito combate lá. Muito combate mesmo. Certo? E Paulo diz, mesmo assim, descendo a Tessalônica, até vocês, irmãos aí de Tessalônica, com muita ousadia, nós quando fizemos o ensinamento de Jesus Cristo a vocês, pregamos os ensinamentos estes que é o Evangelho, nunca precisamos usar palavras maliciosas, mentirosas, querer enganar, querer agradar vocês na hora de pregar a verdade. Não, não precisamos disso não. E muito menos de nenhum pretexto para chegar até vocês para trás de dinheiro, saber quantos bens vocês têm, não. E Deus, irmãos, diz Paulo, é nossa testemunha disso, porque não buscamos glórias de homens ou elogios de homens do mundo, não. Não buscamos glória de vocês, igreja, e que são nem os elogios de vocês, igreja, não. Nem buscamos glórias ou elogios de homem algum, de religião nenhuma. Ainda que nós podíamos até fazer isso, viu?
Nós, como apóstolos de Jesus Cristo, nós temos esse direito. Nós poderíamos colocar vocês para pagar nossas despesas, para pagar nossa comida, dar um salário a nós, pagar a estadia em hotel, pagar uma casa para a gente ficar aí na cidade de Tessalonicense, nos dar dinheiro para viajar. Podíamos fazer. Mas nós não fizemos isso, irmãos, porque nós não somos nem aproveitadores e nem preguiçosos para não querer trabalhar. Mas, pelo contrário, ficamos blandos com vocês, irmãos da cidade de Tessalônica. Nós sempre queríamos comunicar não só o Evangelho, mas as nossas próprias almas a vocês, para que vocês orem por nós, para que vocês orem por nós, porque vocês, irmãos, são muito queridos por nós. Porque vocês bem sabem porque o nosso trabalho, a nossa fadiga, trabalhando de dia e de noite para que vocês não precisassem nos sustentar com dinheiro. E ainda falamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sem cobrar nada a ninguém, sem reclamar. Vocês e Deus, irmãos, são testemunhas cabais de como nós nos comportamos de uma maneira santa, justa e irrepreensível no meio de vocês. Quando estávamos com vocês na cidade de Tessalônica, sim, irmãos, vocês que são a igreja que está na cidade de Tessalônica. Estão vendo, irmãos, por que Paulo cobrava? Porque ele dava exemplo. Paulo não vivia só de pregar, não. A sua vida também era uma pregação, exatamente como Jesus Cristo mandou. Que a gente, Jesus Cristo disse, não sede somente ouvidores, não, do Evangelho, não. Mas pratiquem o Evangelho, Jesus Cristo disse. Paulo estava fazendo o que Jesus Cristo mandou. Pratique, dê exemplo, faça. E não se aproveitar porque os irmãos têm dinheiro, começar a não trabalhar. Não, porque eu tenho que cuidar da palavra, eu tenho que cuidar de coisas, tenho que receber um salário, tenho que ter um carro bom, tenho que ter luxo, tenho que ter uma casa, os irmãos têm que pagar. Isso é coisa de aproveitador. Paulo diz que trabalhou com as próprias mãos para que os irmãos não precisassem sustentar ele. Exemplo. Pregava e tinha como pregar, tinha como dar exemplo. E ele disse que por isso os irmãos amavam eles e eles amavam demais os irmãos. Porque os irmãos tinham plena confiança de que aquele homem era um verdadeiro exemplo de Jesus Cristo. Por isso que eu disse desde o começo, a carta aos Hebreus nos diz que a gente tem que observar a vida do líder, saber como é que ele anda, os procedimentos dele e comparar com o de Jesus Cristo. Mas se você não conhece nem os procedimentos de Jesus Cristo, nunca leu os evangelhos, não sabe nem como foi que Jesus Cristo ensinou, nem o que fez, como é que você vai poder comparar seu líder? Você vai engolir tudo que ele mandar. Porque você não faz aquilo que Jesus Cristo mandou. Examine as Escrituras, porque vocês julgam que tem nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, disse Jesus. Mandou eu ler o Evangelho, mas você não lê. Você não lê. Certo? Só quer esperar de ir para a denominação, para a sua religião, para o seu líder, para ele lhe ensinar. A vida toda é sendo ensinada. Nunca procura fazer aquilo que Jesus mandou. Então vai para todo canto e para qualquer lugar que o líder mandar. O líder manda, desmanda e faz como quer em você. Culpa sua. Por isso que Jesus Cristo disse, naquele dia, cada um dará conta de si mesmo. Sua religião não vai lhe salvar, não. Sua denominação não vai lhe salvar, não. Seu líder espiritual não vai lhe salvar, não. Não cuide em procurar Jesus Cristo, não. Não cuide em estudar, não. Não cuide em saber das coisas de Jesus, não. Para você ver, naquele dia é você e ele. Certo? Você e Jesus somente, não tem fulano nem ciclano nenhum. Então comece isso agora. Procure Jesus agora. Tenha sua própria experiência com Jesus. Vá ler, vá saber. Tenha certeza do Espírito Santo dentro de você. O resto é resto. Então Paulo diz, irmão, que os irmãos também de Tessalônica serviam de exemplo para todos nós. Por isso ele exortou e consolou a cada um dos irmãos como se fosse um pai consolando seu filho, com muito amor e carinho, para que conduzisse vocês dignamente para com Deus, o mesmo Deus que chamou vocês para seu reino e glória. Dessa maneira, meus amados irmãos, damos graças a Deus sem cessar, porque vocês receberam de nós a palavra da pregação de Deus. Paulo diz agora, muito forte, irmãos,
E tem algo muito forte. Vocês receberam, irmãos aí de Tessalônica, vocês receberam a palavra da pregação do Evangelho feita por nós, não como palavra de homens, mas como ela realmente é na verdade. A maravilhosa palavra de Deus. Como palavra de Deus vocês receberam. Por isso que a palavra e a fé operam em vocês maravilhas, muitos sinais e milagres, porque vocês realmente creram, porque vocês, irmãos da cidade de Tessalônica, foram feitos imitadores, ou seja, as outras igrejas estão imitando vocês na fé em Jesus Cristo. As igrejas que estão nas cidades da Judéia sabem muito bem isso, porque eles também foram perseguidos pelos próprios concidadãos, os judeus, a religião perseguiram e massacraram eles. Eles sabem muito bem como vocês se sentem. São exemplos também junto com vocês. Porque essa mesma religião, esses mesmos judeus, irmãos, mataram os profetas de Deus, do Pai. Eles mesmos condenaram Jesus Cristo à morte. Isso usando a lei de Moisés. Esses judeus mataram os profetas do Pai usando a própria Bíblia. Eles condenaram Jesus Cristo à morte usando a lei de Moisés. E hoje eles nos perseguem, a todos aqueles que falarem de Jesus e a verdade do Evangelho, eles nos perseguem, nos condenam pela lei de Moisés. Por isso que nem os judeus que mataram os profetas do Pai, os antigos profetas do Pai, nem os judeus que condenaram a Jesus Cristo, e nem os judeus de hoje que nos perseguem, a igreja do Senhor Jesus Cristo, eles podem agradar de modo nenhum a Deus. Estão desagradando, estão se tornando inimigos de Deus. E com isso eles estão aumentando a quantidade de pecado na vida deles. De uma maneira tal, disse Paulo, que a condenação vai chegar para cada um deles, irá cair sobre cada um deles. Nós, irmãos, porém, Paulo diz, estamos separados de vocês, porque eu estou aqui em Atenas e vocês estão aí na cidade de Tessalônica. Nós estamos separados, irmãos, da presença material. Mas no nosso coração vocês estão presentes. Principalmente, falo por mim, Paulo. Já Timóteo e Silas, que está levando essa carta até vocês, poderão dizer isso aí pessoalmente a vocês. Nós tivemos forte desejo de ir até vocês, mas Satanás nos impediu. Satanás impedindo o apóstolo Paulo de ir a algum lugar? Será que pode? Vamos saber por quê, irmãos? O próprio Paulo diz por quê. Nós tivemos forte desejo de ir até vocês, irmãos, aí de Tessalônica, mas Satanás nos impediu. Não que ele tenha poder para isso, mas ele foi atacando muitas vidas aqui nessa região, irmãos, na cidade de Atenas, através de demônios, de ensinamentos errados, de falsas acusações, enrolando líderes da igreja, tem nos dado muito trabalho e assim nos impediu de ir até vocês. Foi dessa forma que Satanás impediu eles de ir. Não foi impedir com força, não. Impediu porque Satanás começou a dominar aquelas pessoas ali na cidade e Paulo teve muito trabalho. Não pôde ir até Tessalônica porque estava expulsando os demônios, tirando os ensinos errados que Satanás colocava através de obreiros fraudulentos dentro da igreja, ensinando coisa errada. Paulo teve que consertar tudo, teve que combater a idolatria daquela cidade. Muita gente com feitiçaria, com imagem de escultura, se ajoelhando diante de imagens de escultura, pedindo graça a uma imagem de escultura que não pode fazer nada. Ele teve que consertar tudo aquilo, teve que pregar aquilo, sofreu perseguição, combate. Por isso que ele não pôde ir. Satanás impediu desta forma, atingindo mais uma cidade, para que Paulo não fosse isso, não fosse até lá. Satanás não tem poder de impedir nenhum discípulo do Senhor Jesus Cristo, porque ele tem um Espírito Santo. Certo? Não tem poder nenhum. Então Paulo ficou ali mais tempo, mas estava com muita saudade dos irmãos de Tessalônica. Porque ele disse assim, olha, por que, irmãos de Tessalônica? Qual é a nossa esperança, irmãos? Nós, os líderes e pastores. Qual é o nosso gozo? Ou coroa de glória? Porventura não é vocês? As igrejas estarem firmes e fortes espiritualmente diante da vinda do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo? Isso é nossa glória, irmãos. Isso é nossa alegria. Saber que vocês estão firmes na fé. Só isso é o que importa. Na verdade, vocês é que são a nossa glória e gozo, porque estão na verdade do Evangelho, pelo que não podemos esperar mais de boa mente e resolvemos ficar só aqui, na cidade de Atenas, e enviamos Timóteo agora com essa carta até vocês, porque não queremos saber de nada de dinheiro de vocês, nem de bens que vocês tenham aí. Não queremos saber de dízimo de seu ninguém.
A única coisa que nós queremos saber é da fé que vocês têm em Jesus Cristo, se está firme, se é na verdade mesmo. Isso é o nosso gozo, essa é a nossa glória. Certo? Por isso eu enviei Timóteo e enviei Silas até vocês, para que ele console vocês e ensine mais ainda com relação ao Salvador Jesus Cristo. Timóteo, irmãos, que é nosso cooperador, ele também que nos ajuda muito aqui nas pregações do Evangelho. Este jovem tem sido um cooperador do Evangelho muito eficaz. E ele vai consolar vocês. Eles vão passar para vocês todo o ensino que eu estou mandando. Timóteo vai até vocês para que ninguém fique com medo por causa dessas perseguições contra nós, para que entendam que para isso nós fomos chamados, para dizer a verdade, doa em quem doer, e que isso traz perseguição sim, sofrimento, dor. Portanto, eu, Paulo, não aguentando esperar mais, mandei Timóteo até vocês na cidade de Tessalônica para saber como exatamente a fé de vocês em Jesus Cristo está, com muito receio de que o tentador Satanás vos tentasse e derrubasse vocês, e assim ele estragasse todo o trabalho que nós tivemos aí com vocês na cidade de Tessalônica, pregando o Evangelho, instruindo vocês na verdade. A gente tinha medo que tivesse perdido esse trabalho que tivemos, e ele se tornasse inútil. Mas agora que Timóteo já foi, leu a carta, e deu a carta a vocês, vocês leram a carta, ouviram, e voltou para nós, retornando até nós e trazendo maravilhosas notícias da vossa fé, da fé de vocês que é firme no Senhor, as vossas caridades, ficamos consolados e satisfeitos, mesmo com tanta perseguição e sofrimento que passamos aqui nesse momento. Ficamos muito felizes porque vocês estão firmes e isso é o que importa, porque agora sim nós estamos vivendo, estamos tranquilos quando vocês estão firmes no Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, que graça teria? O que agradecimento eu deveria dar a Deus, a não ser pela vossa firmeza na fé do Evangelho de nosso Deus? Propriedade, dinheiro de vocês, nós não queremos nem ver nem saber. O que nos importa é a vossa fé e não o vosso dinheiro. Estamos orando dia e noite para que possamos ir até a vossa cidade para ver o rosto de vocês novamente e assim terminar o resto da fé em vós. Ora, o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo providencie nossa viagem até vocês, irmãos, e o Senhor vos aumente e faça crescer vocês em amor de uns para com os outros, como também nós para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, o Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Que a graça do nosso Deus, irmãos, as consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo estejam com todos nós, hoje e para sempre, colocando essas palavras eficazes, verdadeiras em nossos corações. De que objetivos devemos ter? Não só os discípulos, as ovelhas, mas os líderes, os pastores. Qual o objetivo deles? Paulo cada vez mais deixa bem claro isso, porque ele sabe que depois da partida dele entrarão lobos devoradores, líderes fraudulentos, líderes errados, que não pouparão o rebanho, disse ele mesmo. Vai se aproveitar, vai fazer meio de vida, vai viver do bem e do melhor dos irmãos, com suas casas, com seus carros de luxo, vivendo às custas dos irmãos. Ele adverte, cada carta a mais, ele vai advertindo sobre isso, para que cada um se ponha no seu lugar. Isso é o líder verdadeiro. O líder que trabalha, que dá exemplo, que vive como Jesus Cristo viveria se estivesse aqui. Esse é o verdadeiro. Os outros que não seguem esse daí, são pastores e líderes de suas próprias denominações e religiões. Ser líder, ser pastor, ser presbítero, ser diácono de uma denominação é uma coisa. Ser diácono, ser presbítero, ser pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo, da verdadeira igreja, é outra coisa bem diferente. Esses só são identificados porque eles têm os mesmos procedimentos de Jesus Cristo. Aí eles são identificados como pastor. Quando não tem esses procedimentos, não adianta. É só pastor da denominação mesmo. Paulo disse
quando estava ainda na religião, que ele tinha título de judeu, é como se fosse um pastor ali na religião, ele disse que transformou isso em esterco. Sabe o que é esterco, irmãos? É cocô, é fezes. Ele transformou toda aquela honra que ele tinha na religião, na denominação, antes de aceitar Jesus Cristo, ele transformou tudo aquilo em fezes. Para o quê? Para poder ganhar Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo. Que o título de diácono, que o título de presbítero e o título de pastor para você seja como nada diante do amor e diante da responsabilidade, da verdade que você tem que falar para um membro do rebanho. Do amor que você tem que dispensar a ele. De você não fazer acepção de pessoa. Não tratar ele diferente da sua família, do presbítero. Não tratar um membro diferente de um presbítero que tem um cargo na sua denominação. Se você fizer essa separação, se você tratar um presbítero melhor do que um membro pequenininho lá, que você até considera como pecador, porque você acha que você não peca. Se você tratar diferente, você está fora dos ensinamentos de Jesus Cristo. Você está fora da verdadeira igreja. Você tem a obrigação de ser irrepreensível. Você líder, você presbítero, você diácono, tem a obrigação mesmo de ser irrepreensível, de ser certo com todo mundo. Tem a obrigação. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Só se você não der ouvidos ao Espírito Santo. Aí você faz acepção de pessoa, você trata diferente, você peca. Você só peca quando você não dá ouvidos ao Espírito Santo. Não é porque eu sou homem e falho como qualquer um. Conversa. Conversa de Satanás. Entendeu? Você aceitou a obrigação de ser o líder. O Espírito Santo tem que estar dentro de você e você tem que ser irrepreensível. Disse o apóstolo Paulo. Cheio do Espírito Santo com a palavra certa, verdadeira, direta, verdade. Viu? E tem que ter os mesmos procedimentos de Jesus Cristo. É sua obrigação. Não venha com desculpa esfarrapada, porque sou homem igual aos outros homens. Se você não tivesse o Espírito Santo na sua vida, você é homem sujeito às mesmas paixões. Aí você pecava. Certo? Mas com o Espírito Santo não. Com o Espírito Santo a coisa se torna diferente. O Espírito Santo é Deus. Se você der ouvidos a Ele, se você for humilde, sincero e verdadeiro com o Espírito Santo, Ele vai guiar a sua vida como guiou os apóstolos, como guiou os discípulos do Senhor Jesus Cristo. E eles não fizeram acepção de pessoas. Que Deus nos abençoe, irmão, que Deus nos ajude, que essas palavras entrem dentro dos nossos corações. Que andemos conforme o Espírito Santo, conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade, não conforme a nossa santidade, conforme a nossa certeza. Não porque eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu não me machuco com ninguém, não mexo com ninguém. Pare com isso. Você não tem bondadezinha nenhuma. Se agarre com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, leia os ensinos dele para que você esteja bem. Não vá confiar em você não, que não você vai ser condenado. Se você confiar em você, se você confiar na sua denominação, se você não ler o seu evangelho, se você não confiar em Jesus Cristo acima de tudo, não tem para onde você ir, não. Jesus Cristo é a única salvação. É o único caminho. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome do Senhor Jesus.